Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre farmacologia dos antidepressivos. Então, como que eles atuam no sistema nervoso central? Para nós podermos entender como que os medicamentos vão atuar, os antidepressivos vão atuar, nós temos que entender quais são as causas da depressão. Existe a teoria das monoaminas, que sugere que a depressão é devido ao resultado de um mau funcionamento ou um funcionamento deficiente na transmissão noroaminérgica. Então, tem-se uma diminuição nessa transmissão devido à diminuição dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores que atuam nessa transmissão são a noradrenalina, também pode ser chamada de norepinefrina, as duas nomenclaturas estão corretas, ou 5-hidroxitriptamina. A 5-hidroxitriptamina, nós falamos 5-HT, mas também é muito conhecido como serotonina. Então, tem uma diminuição nessas duas monaminas na fenda sináptica, o que faz com que acabe diminuindo o humor, a pessoa acabe tendo sintomas de depressão. A depressão é dividida em dois tipos distintos. Uma delas é a depressão unipolar e o outro é um distúrbio afetivo bipolar. Então, o unipolar é quando a pessoa não vai ter alterações de humor, ela sempre estará deprimida, sempre estará cansada, sempre estará com o mesmo sintoma. Essa depressão unipolar ela pode ser hereditária ou não hereditária. 75% da depressão vista até hoje, dessa depressão unipolar, ela é de caráter não hereditário, ou seja, é uma depressão relativa. Ela está acontecendo naquele momento, podendo ser por causa de alguma ocasião que está ocorrendo, algum fator de estresse que acaba diminuindo a produção de serotonina e também de noradrenalina. Pode ser por causa de medicamentos que também diminuem essa produção. Então, é uma coisa que está acontecendo naquele momento. E 25% da depressão pode ser hereditária. Então, são por fatores endógenos, onde a pessoa hereditariamente adquiriu uma diminuição na produção tanto de serotonina quanto de noradrenalina. E aí nós temos um pouquinho mais de dificuldade no tratamento dessas pessoas porque elas já produzem menos noradrenalina e serotonina, tá? Já os distúrbios bipolar, a pessoa vai ter aí uma alteração nas manias. Então, em alguns momentos ela vai estar extremamente entusiasmada, autoconfiante, e tem horas que ela está extremamente irritada. Então, tem uma modificação muito grande de humor, né? Uma hora extremamente feliz, outra hora extremamente triste. Isso até acontece e acaba fazendo com que algumas pessoas achem que ela tem problemas de psicose mesmo e acabam confundindo. Mas não, pessoal, é uma depressão, é um tipo da depressão, tá? Geralmente ela aparece já no início da vida adulta e vai acompanhar a pessoa por muito tempo se não fizer um tratamento adequado. E apesar de ter uma forte tendência hereditária, não foi encontrado nenhum gene que mostra essa suscetibilidade, né? Já na depressão unipolar, a hereditária já foi encontrado o gene que está envolvido com essa depressão. A depressão, ela vai ser uma diminuição tanto de serotonina quanto noradrenalina em diversas regiões cerebrais, como no córtex frontal, na amígdala e no hipocampo. E nós temos três principais classes de antidepressivos. Os inibidores da captura de monaminas, nós já vamos falar sobre ele, os antagonistas dos receptores de monamina e também os inibidores da MAO. Nós vamos falar sobre cada uma dessas classes, mas eu já vou deixar um pouquinho claro para vocês que dentro dessas classes nós temos subclasses, então é um conteúdo um pouquinho extenso, por isso vocês vão precisar prestar bastante atenção para não se confundirem depois.
Os inibidores da captura de monoaminas vão ser divididos em outras 4 subclasses. Nós temos os inibidores seletivos da serotonina, então eles vão inibir a captura somente de serotonina. Nós temos os antidepressivos tricíclicos, esses vão inibir tanto a captura de serotonina quanto de noradrenalina. Pode ser que tenham maior afinidade por um dos dois, mas eles inibem a recaptura dos dois, tá bom? Nós temos também a inibição da captura de noradrenalina e de serotonina, que também não vão ser antidepressivos que têm afinidade por nenhum dos dois, eles vão atuar nos dois, só que eles acabam tendo uma categoria diferente dos antidepressivos tricíclicos. E nós temos os inibidores da noradrenalina, então esse aqui vai ser seletivo para a noradrenalina. Como então que esses medicamentos vão atuar? Eles vão atuar do mesmo modo, só que uns vão atuar em um tipo de receptor e outros em outro tipo de receptor. Então vamos ver aqui um terminal sináptico normal. Vocês estão vendo aqui as monoaminas, elas estão armazenadas em vesícula numa quantidade normal, estão sendo enviado para a fenda sináptica. Aqui na fenda sináptica estão sendo capturadas pelo neurônio pós-sináptico e algumas delas estão sendo recaptadas de volta para o terminal pré-sináptico. É isso que acontece normalmente. Quando a pessoa está com depressão, nós vamos ter uma diminuição dessas monoaminas. Vocês estão vendo a diferença? Vai ter menos monoaminas no terminal sináptico, na fenda sináptica. Mas ela vai continuar sendo recaptada, né? Vai continuar voltando para o neurônio pré-sináptico. Quando nós fazemos um tratamento com esses inibidores da captura de monoaminas, esses inibidores vão atuar aqui, ó, nesses receptores pré-sinápticos e fazem então com que as monoaminas permaneçam por mais tempo na fenda sináptica e atuem nos neurônios pós-sinápticos. Então, o que eles fazem? Todos eles vão atuar assim, claro que cada um vai atuar em um receptor diferente, mas o que eles vão fazer? Eles vão inibir a volta das monoaminas, da serotonina e também da noradrenalina para dentro do neurônio pré-sináptico, fazendo com que ele fique por mais tempo na fenda sináptica. Então, vamos falar um pouquinho sobre os inibidores seletivos da captura de serotonina. Esses inibidores, eles também são conhecidos como ISCS, inibidores seletivos da serotonina, tá? Então, eles são os mais comuns prescritos. Então, nós vamos falar já o nome deles aí e vocês vão ver que com certeza vocês já ouviram ou sabem de alguém que utilizou esses antidepressivos. Eles têm menor efeito adverso colinérgico, porque eles vão atuar na captura de serotonina, não vão estar atuando, por exemplo, na captura de noradrenalina. Isso acaba diminuindo o efeito colateral desses nossos inibidores. Quando a pessoa faz um uso de uma superdosagem, nós vamos ter um menor efeito colateral também. Então, menor risco de ocorrer uma superdosagem, porque acaba atuando somente nos receptores de serotonina. São mais eficazes no tratamento de depressão moderada. Então, eles não têm tanto efeito no tratamento de depressão profunda. É utilizado mais em depressões leves. E é também utilizado esses inibidores no tratamento e desordem da ansiedade. Então, também nós vamos ver prescrição para tratamento de ansiedade desses medicamentos. E como eu falei para vocês, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar
de algum deles, como a fluoxetina, nós temos também a fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esses medicamentos. A fluoxetina, ainda abrindo um parênteses aqui, ela também atua como antagonista do 5-HT2C e por isso ela é muito utilizada no tratamento de anorexia e bulimia também. Em relação à farmacocinética, a meia-vida plasmática desses medicamentos dura em 18 a 24 horas, por isso a pessoa toma uma vez ao dia. A fluoxetina, ela dura até mais, de 24 a 96 horas, porém demora um tempo para fazer efeito, para a pessoa conseguir sentir o efeito desse medicamento, de 2 a 4 semanas. Então, às vezes a pessoa utiliza o medicamento, não vê o efeito e para. Tem que cuidar muito, o antidepressivo ele demora um tempo para poder ter o efeito desejado, tá, pessoal? De 2 a 4 semanas. A paroxetina e a fluoxetina, elas não devem ser utilizadas em combinação com os antidepressivos tricíclicos, tá? Porque esses antidepressivos tricíclicos, eles vão ter interação com o citocromo P2D6. E se a gente utilizar junto, pode ter uma toxicidade muito grande. Então, tem sempre esse cuidado. É claro que é só um adendo aí para vocês saberem dessa proibição de utilização concomitante de fluoxetina e paroxetina com os antidepressivos tricíclicos. Em relação ao efeito adverso, nós vamos ter aí náuseas, anorexia, insônia, perda do libido e frigidez, principalmente quando a pessoa começa a fazer a utilização desse medicamento, porque esses são alguns sintomas bem presentes no começo da utilização do medicamento. Nós também podemos ter um aumento na estimulação, dos receptores 5-HT pós-sináptico e isso acaba ocasionando aí essas náuseas, anorexias, insônia e perda do libido devido ao aumento dessa estimulação a esses receptores pós-sinápticos. A outra classe de inibidores da captura das monaminas são os antidepressivos tricíclicos. Esses antidepressivos eles vão bloquear a captura das monaminas nas terminações nervosas. Eles vão atuar tanto na captura da serotonina quanto da noradrenalina. Eles também podem vir a inibir a dopamina, então dependendo do antidepressivo tricíclico, nós vamos ter essa característica de inibição da dopamina. Da captura, tá, pessoal? Não da dopamina, da captura da dopamina. Nós também podemos ver aí que esses antidepressivos, eles podem atuar em outros tipos de receptores, como receptores colinérgicos, muscarínicos e também receptores da histamina. Então, se ele está atuando em tantos receptores, o que acontece? Ele não é seletivo. O que vai acontecer? Os efeitos colaterais vão ser maiores. Então, nós temos esse problema em relação aos antidepressivos tricíclicos. Por atuarem em diversos receptores, nós teremos um efeito colateral mais presente. Teremos efeito colateral bem presente, melhor dizendo. Os antidepressivos tricíclicos mais utilizados são imipramina, desipramina, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina. Então, eles são os mais utilizados e são muitas vezes também utilizados para insônia, principalmente a amitriptilina, que além de ser antidepressiva, ela é bem utilizada para dormir, digamos assim. Então, vocês vão ver que a maioria deles
vão ser indicados para tomar à noite, porque dá sono. Esses antidepressivos, eles vão ter uma ampla faixa de variação de meia-vida, dependendo do medicamento. Então, essa meia-vida pode ir entre 10 a 24 horas, então depende do fármaco utilizado. Em relação aos efeitos colaterais, quando o indivíduo que faz utilização desse medicamento não tem depressão, ou quando a pessoa começa a fazer o tratamento, entre 1 e 2 semanas, ela vai ter sintomas de sedação, confusão e falta de coordenação motora. Temos também efeitos atropínicos, como boca seca, visão embaçada, constipação e retenção urinária. Lembram-se que ele não atua somente na captura de noradrenalina e serotonina, ele pode atuar em outros neurotransmissores também. Pode fazer com que ocorra um aumento da transmissão adrenérgica, e nós vamos ter aí a hipotensão postural, ou seja, quando a pessoa levanta ligeiro demais, ela sente tontura, tá? Então, isso é comum, é um sintoma comum para esses medicamentos. Caso ocorra uma superdosagem, nós vamos ter arritmias, porque ele não é seletivo, nunca esqueçam disso. Outro inibidor não seletivo são os inibidores da captura de noradrenalina e serotonina. Apesar deles não serem seletivos, eles vão atuar somente nesses dois neurotransmissores. Isso faz com que ele tenha maior efetividade terapêutica e menor perfil de efeito adverso, porque eles não vão atuar em outros neurotransmissores. Os medicamentos utilizados que atuam como inibidores dessa captura são a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e a milnaciprana. Lembrando que eles também terminam com ina, então cuidado para vocês não confundirem com as outras medicações que eu falei anteriormente. A venlafaxina, depois de metabolizada, ela é transformada em desvenlafaxina. A desvenlafaxina ela tem um pouquinho de atuação maior, mais seletiva, mas é pouca coisa em relação à recaptura de noradrenalina. Mas ele atua nos dois, tanto na nora quanto na serotonina, mas tem um pouquinho mais de seletividade para noradrenalina. Além do tratamento da utilização como antidepressivo, esses medicamentos também são utilizados para outras enfermidades. A venlafaxina, desvenlafaxina e a duloxetina são utilizados para o tratamento de ansiedade. A desvenlafaxina é utilizada no tratamento de pré-menopausa, ela diminui as ondas de calor e também auxilia na insônia que essas pessoas podem ter durante a pré-menopausa. Para tratamento da dor neuropática e também da fibromialgia, são utilizados tanto a duloxetina como a milnaciprana. E em relação à incontinência urinária, a duloxetina é bem utilizada também. Como efeito adverso, nós temos observado que essas medicações elas acabam ocasionando cefaleia, insônia, distúrbio sexual, secura na boca, tontura, sudorese e perda do apetite. Caso ocorra superdosagem, é observado aí uma depressão do sistema nervoso central, convulsão e também anormalidade na condução cardíaca. E nós temos os fármacos que atuam na captura de noradrenalina. Entre esses fármacos nós temos a bupropiona, mas temos que cuidar que esse atua tanto na noradrenalina quanto na dopamina. Então, às vezes, acaba confundindo quando eu falo inibidor da noradrenalina, porque ele também atua inibindo a captura da dopamina. Um detalhe da bupropiona é que ela está sendo muito utilizada nos últimos anos no tratamento de dependência de nicotina e
tem um resultado muito importante, principalmente para quem quer, né, parar de fumar. Ela é muito utilizada e tem um resultado bem legal, tá? Os outros dois fármacos que atuam como inibidores da noradrenalina, da captura, pessoal, não vão confundir, da captura de noradrenalina, são a reboxetina e também a atomoxetina. Eles são altamente seletivos, então eles vão atuar somente na captura de noradrenalina, são menos eficientes que os antidepressivos tricíclicos e a atomexetina ela pode ser utilizada no tratamento de déficit de atenção com hiperatividade. Então, ela também é muito utilizada aí em pessoas que têm déficit de atenção. Os antagonistas dos receptores de monoaminas, eles vão atuar inibindo vários receptores, mas principalmente os receptores alfa-2 adrenérgicos e 5-HT. Também apresentam um efeito brando na captura de monoaminas, porque ele vai atuar nos receptores que capturam essas monoaminas lá na fenda pré-sináptica. Então, quando a gente fala de antagonistas, muitas vezes vocês vão pensar, mas se é antagonista não vai deixar ter o efeito. Nós temos que ter um pouquinho de cuidado em relação aos antagonistas dos receptores da monoamina que são utilizados como antidepressivos. O que acontece? Esses antagonistas vão atuar nos receptores do neurônio pré-sináptico. Então, vamos lembrar aqui como que ocorre a liberação da noradrenalina, né? Ela vai ser liberada por exocitose, né? Porque ela vai estar aí na vesícula. E a partir do momento que ela é liberada, quando ela está em alta quantidade na fenda sináptica, e no caso das pessoas depressivas, mesmo em pequena quantidade, ela vai se ligar aí ao receptor pré-sináptico e vai inibir aqui várias reações que acontecem dentro do nosso neurônio pré-sináptico que estão fazendo a liberação aí da vesícula. Então, quando a gente toma um medicamento que atua como antagonista, um antidepressivo antagonista, ele vai inibir aqui, ó, vai inibir essa ligação da noradrenalina ou da serotonina pré-sinapticamente. E por causa dessa inibição, por exemplo, aqui nós temos um exemplo da noradrenalina, não vai ocorrer a inibição da abertura do canal de cálcio. Então, o cálcio vai continuar aberto e vamos continuar liberando noradrenalina para a fenda sináptica. Então, ele vai atuar no neurônio pré-sináptico. Nessa imagem aqui, nós conseguimos ver como o neurônio se comporta na ausência do antagonista. Então, aqui nós temos os receptores, que a partir do momento que a serotonina está na fenda sináptica, ela vai interagir com esses receptores e vai inibir a própria liberação de serotonina ou de noradrenalina. E nós temos aqui um neurônio na presença de um antagonista. Então, a partir do momento que nós temos a presença desse antagonista, ele vai se ligar a esses receptores alfa-2 adrenérgicos e a serotonina ela vai ser liberada por mais tempo, do mesmo jeito que a noradrenalina também seria liberada por mais tempo. Os antagonistas desses receptores são a mirtazapina, a trazodona e a mianzerina. A mianzerina ela não está sendo mais utilizada porque ela faz depressão da medula óssea. Então, está se evitando a utilização dela. A pessoa que utiliza ela tem que fazer um acompanhamento, hemograma sempre, para verificar como que está a produção de células. Então, ela praticamente não é mais utilizada. Então, lembrando que a MAO é uma enzima que degrada os neurotransmissores, tanto a noradrenalina quanto a serotonina. Então, se nós temos um inibidor dessa enzima, nós não teremos a degradação dos neurotransmissores, eles estarão mais presentes no neurônio
pré-sináptico e serão liberados para a fenda sináptica. Nós temos inibidores irreversíveis, que são não competitivos e não seletivos, que inibem tanto a MAO-A quanto a MAO-B. A MAO-A está no sistema nervoso central e a MAO-B ela é mais encontrada no sistema nervoso periférico. Então, a partir do momento que esses inibidores se ligam à MAO, eles não desligam mais. Então, é um efeito sem reversão, irreversível. Nós temos aí como exemplo a fenilzina e também a tranilcipromina. Nós temos também inibidores reversíveis seletivos à MAO-A, como por exemplo a moclobemina, e essa aqui é bem utilizada aí quando nós temos casos de depressão grave e fobia. Como tem diversos efeitos colaterais, esses inibidores eles não são tão usuais, tá? Então, esses antidepressivos eles só vão ser utilizados em últimos casos, quando as pessoas não estão respondendo aos outros antidepressivos que eu falei para vocês. Quando tem inibição da MAO, então, vários neurotransmissores vão ter um aumento rápido, principalmente a serotonina, noradrenalina e dopamina, sendo que a serotonina é a mais afetada e a dopamina é a menos afetada em relação a essa inibição ao monoaminoxidase. Em relação aos efeitos colaterais, nós vamos ter aí hipotensão, podemos ter uma estimulação excessiva do sistema nervoso central, causando tremores, insônia e também superdosagem. Podemos ter também um aumento do apetite e ganho de peso, que é um efeito colateral bem indesejável. Efeito atropínicos, que são os mesmos já citados em outros medicamentos. E tem que se cuidar porque ele pode causar algumas vezes hepatotoxicidade. Então, evita-se o uso em pessoas que já têm problemas hepáticos. Em relação ao tratamento de depressão bipolar, o principal medicamento utilizado é o lítio. Ele pode ser utilizado juntamente com os antiepiléticos, como carbamazepina, valproato e lamotrigina. Também pode ser usado com antipsicóticos atípicos, como olanzapina, risperidona, quetiapina e aripiprazol. E também em associação com os benzodiazepínicos, por exemplo, memantina, amantadina e cetamina. Nessa aula, eu vou dar mais ênfase no lítio, tá? Na aula que vem, nós vamos falar sobre antiepiléticos e antipsicóticos e eu vou falar um pouco melhor para vocês sobre esses fármacos. E o benzodiazepínico também eu vou dar enfoque em uma próxima aula. Na aula de hoje, a gente já está praticamente terminando, mas eu vou falar somente sobre o lítio, tá bom? Para não ficar muita coisa, senão vocês vão acabar se confundindo. O lítio, ele consegue permear ou entrar, como vocês acharem mais fácil, pelos mesmos canais que o sódio. A partir do momento que ele entra por esses canais, ele despolariza a célula. Lembram o que o sódio fazia lá na transmissão neural, né, pessoal? Então, o lítio faz a mesma coisa. Então, a partir do momento que ele entra, nós temos a despolarização. Como que acontecia a repolarização? Para repolarizar a célula, nós tínhamos a troca, lembra? Do sódio pelo potássio, através da bomba sódio-potássio-ATPase. O lítio não vai ser influenciado por essa bomba, ele vai permanecer dentro da célula, vai se acumular dentro dessa célula, fazendo com que a célula fique despolarizada por mais tempo e tendo um efeito por um tempo mais prolongado também por causa dessa despolarização. Entre os efeitos colaterais do uso de lítio estão náusea, vômito e diarreia, tremores, porque nós vamos ter uma despolarização bem lenta, então é uma característica. Efeitos renais, esses efeitos renais vai ser decorrente lá a inibição do AMP cíclico.
Isso faz com que nós tenhamos uma inibição do hormônio antidiurético e, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma certa retenção de sódio. Isso faz com que tenhamos um aumento na secreção de aldosterona pelos rins. No tratamento prolongado, o lítio pode trazer uma lesão renal grave. Então, é essencial monitorar as funções renais quando faz o uso do lítio, e em pacientes com problemas renais o uso é proibido, né? Tem que ser evitado. Ele também pode ocasionar aumento do volume da tireoide e também hipotireoidismo. Nós temos também como efeito adverso o ganho de peso e a perda de cabelo. Então, existem diversos efeitos adversos. O lítio ele deve ser utilizado com bastante cuidado. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar um recado para vocês. A depressão é uma doença grave, pessoal, mas tem tratamento. Muitas pessoas sofrem e não sabem como começar ou como procurar ajuda. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem precisando de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida. O atendimento é 24 horas por dia. Às vezes vocês podem ver algum familiar ou amigo de vocês que pode estar sofrendo de depressão. Então, pessoal, não hesitem em procurar ajuda. A depressão tem tratamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Para não ficar muito comprida, né? Eu dei a aula de antidepressivos e agora eu vou mandar uma aula separada para vocês, que é ansiolíticos e hipnóticos. Também são medicamentos de efeito no sistema nervoso central. Então, não se esqueça que são 2 aulas essa semana, né? E qualquer dúvida, é claro, me manda e-mail, mensagem, fico à disposição. Um abraço!